Salvador, teu livro ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica, né? Como vocês acabaram de ouvir os pedidos de oração registrados. Então nós agora vamos estar orando por todos esses pedidos, por você também que está nos honrando nessa escola bíblica. Hoje o nosso tema é os Coríntios, né? É a revelação pelo Espírito Santo. Nossa aula de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 a 16. O tema é: os coríntios exaltavam a sabedoria humana. Em contraste, Paulo demonstra que tanto o meio de salvação que Deus escolheu, quanto o povo que Deus salvou, contradizem a sabedoria humana. Vamos orar pelos nossos pedidos. Pai Celeste, obrigado pela noite de paz. Tuas mãos. Agora todos esses espalho nós oramos entregando em tuas mãos todo o ministério da Igreja em São Miguel Paulista, sobretudo nesse dia em que logo mais estaremos tomando a Santa Ceia. Prepara-nos para aquele momento, Pai. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós agora vamos iniciar a nossa escola e eu te convido a abrir o seu cantor cristão no número 545. Amém? Deus és tu, Pai, boas mãos.
Graças a Deus, este louvor é muito tocante, porque nos convida para estarmos na escola, amém? Agora, amados, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2 de 1 Coríntios, e vamos fazer essa leitura, e depois já estaremos na meditação. Diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, e a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem se subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Então está aqui o apóstolo Paulo e nós já vamos iniciar o nosso comentário. Amém? Muito bem. Então o nosso tema de hoje é exatamente isso. Os coríntios exaltavam a sabedoria humana, tá no capítulo 1. Em contraste, Paulo demonstrava que tanto o meio de salvação que Deus escolheu, que foi a crucificação de Cristo, quanto o povo que Deus salvou, contradizem a sabedoria humana. No capítulo 2, que é o que nós estamos estudando, Paulo mostra que Deus se revela somente através do Espírito Santo. Portanto, a sabedoria dos homens não pode chegar a conhecer Deus, nem a aprender sua vontade. Bom, vamos lá. O método de ensino está lá no capítulo 2, 1 a 5. Deus escolheu uma mensagem simples que Paulo proclamou de modo direto. Ele não mostrou eloquência retórica, mas simplesmente declarou Cristo, e sua crucificação. Muitos líderes religiosos até hoje procuram projetar uma imagem de ostentação, autoconfiança. Paulo mostrou humildade, sentindo sua inadequação diante da tremenda tarefa de proclamar a vontade do Senhor. Sua recusa a fascinar sua audiência com o seu próprio encanto e cultura deixaram a fé do povo repousando no Senhor e não nele mesmo. Isso é muito importante. A missão do pregador, a missão daquele que leva a palavra é fazer com que a criatura se encontre com o Salvador, com o Senhor, aquele que de fato tem a vitória para eles. E quando nós falamos em sabedoria de Deus, não a dos homens,
Está lá do verso 6 ao 13, né? De fato, a salvação de Deus é sábia. Sua sabedoria, contudo, continua desconhecida pela elite do mundo. Desde que a sabedoria de Deus não pode ser descoberta pelo raciocínio humano, nenhum homem pode jamais chegar a entender a vontade de Deus pelo seu próprio entendimento ou pesquisa. Ninguém pode saber o que eu estou pensando, a menos que eu lhe diga o que estou pensando, o que você está pensando. Muito bem. Do mesmo modo, ninguém pode conhecer a mente de Deus fora da revelação que Deus faz aos seus apóstolos através do Espírito Santo. Deus não revelou apenas o conteúdo geral da sua mensagem, mas deu as próprias palavras da Escritura. Assim podemos chegar a saber a vontade de Deus revelada pelo Espírito quando lemos o que os apóstolos e os profetas escreveram no Novo Testamento, né? Então está lá, o homem separado da revelação. Está lá nos versos do capítulo 12, mesmo do 14 a 16. Paulo contrasta o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o que não aceita a revelação de Deus, a Bíblia, não é isso? Seu horizonte é limitado pelas coisas da vida. Ele não pode conhecer Deus porque é somente através da palavra de Deus que a pessoa pode chegar a entender qual a sua vontade. O homem espiritual ouve, examina as Escrituras e confia no que Deus revelou, enquanto as pessoas mundanas consideram tolo o homem espiritual. Isso não importa. Afinal, foram os sábios deste mundo que crucificaram o próprio Senhor da glória. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz que a raiz da sua pregação não está na sabedoria humana ou na eloquência, mas sim no poder de Deus. Isso com o propósito de que a fé dos coríntios não fosse baseada no conhecimento humano. Paulo deseja que os crentes tenham um relacionamento espiritual com Deus e não mera religiosidade. A partir disso, ele apresenta a distinção entre a sabedoria de Deus e o que ele preparou para aqueles que o amam. Paulo deixa clara a importância do Espírito Santo nesse relacionamento. É ele que nos faz compreender a vontade de Deus e nos ajuda a compreender os pensamentos de Deus, o que Deus preparou para os que o amam. Do verso 12 ao 16, o discernimento do Espírito e a mente de Cristo. A pregação de Paulo e o poder de Deus. É o título do que vamos continuar, tá? A grande intenção de Paulo ao apresentar o Evangelho de Jesus não era impressionar os ouvintes pelo talento. Seu grande desejo era o de que Cristo marcasse a vida das pessoas pelo poder do Espírito Santo. E, em muita humildade e dependência, o apóstolo não se portou como alguém que estava acima do povo ou era melhor do que ele. Com submissão a Deus, Paulo procurava sempre voltar toda a atenção para Jesus e estar aberto para ser canal do poder de Deus na vida das pessoas. Daí a necessidade de nós estarmos sempre na dependência de Deus, da ministração, enfim, tudo que fizermos, porque a glória será sempre do Senhor. Hoje estamos cercados de tecnologia e conhecimento, mas precisamos tomar o cuidado de não permitir que todas estas coisas substituam o poder de Deus, tornando a igreja um local de reunião comunitária apenas. A sabedoria de Deus é essa que o povo necessita. Muitos estudiosos de todas as áreas dizem não acreditar em Deus e que nós somos fruto do acaso. O começo de tudo para estas pessoas é o que aconteceu inexplicavelmente e criou o universo, o sistema solar, a Terra, a vida e a evolução desta. As nossas escolas e universidades defendem esse argumento como conhecimento e evolução da humanidade. Mas para a Bíblia, aleluia, não é isso, é loucura. O poder da pregação cristã se revela na explicação clara da Bíblia Sagrada.
esta que por meio da antiga que seja e mais atual e sábia que o conhecimento humano deste século pós-cristo. Ela é antiga, foi registrada, registra desde o início, mas continua atual e todos os seus ensinamentos ainda em vigor. Como o próprio Criador dela disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Paulo nos mostra que a sabedoria de Deus é muito superior ao conhecimento humano. E por mais que nos esforcemos, o Senhor sempre nos surpreenderá. Amém, queridos? O que Deus preparou para os que o amam, né? Ao se confiam em seu poder, Deus tem prometido surpreendê-los no final, preparando para os santos as coisas que jamais o olho viu e o conhecimento humano imaginou. O Senhor guia o seu povo por um meio de uma esperança viva, garantida na ressurreição de Jesus Cristo. Estas verdades são ministradas aos corações dos crentes por meio do Espírito Santo, que conhece a mente de Deus e faz a mediação do relacionamento entre o ser humano e a divindade. É o Espírito Santo que faz essa ligação. Em Deus há grandes coisas preparadas para aqueles que creem e suportam em fidelidade as aflições desta vida. O discernimento do Espírito Santo e a mente de Cristo. O Espírito Santo habita no coração do remido. Nós somos o templo do Espírito Santo. Enquanto o ímpio é atormentado pelo espírito humano e mundano, cheio de preocupações e dores, o Espírito do Senhor conforta os corações dos salvos com promessas e consolação diária. Ele está conosco, não te deixarei, não te desampararei. Tudo está se desmoronando e os nossos olhos estão no Senhor, que prometeu e jamais falha nas suas promessas. É difícil para o descrente entender essas coisas, afirma Paulo, porque elas só podem ser compreendidas mediante a capacitação do Espírito Santo. Dessa forma, o apóstolo mostra por que as verdades de Deus são consideradas como loucura pelos descrentes, porque somente os espirituais podem compreendê-la. A espiritualidade sadia está muito além da forma como nos pensamos e tudo que esse mundo apresenta como entretenimento e distração. A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus em nossa vida e na forma como compreendemos as questões espirituais e como a mente de Cristo dirige a nossa vida. Queridos, é isso, é Deus em nós, a nossa esperança, nossa vida, os nossos olhos estão postos no Senhor, de onde vem o nosso socorro. Amém, queridos? Agora vamos fazer uma análise dos textos propriamente ditos, para melhor compreensão. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos agora fazer uma reflexão do verso 1 ao 5. Paulo continuou a ilustrar a futilidade da sabedoria humana ao usar o seu próprio ministério em Corinto como exemplo. A pregação desse apóstolo, segundo os padrões humanos, não era impressionante, mas era o veículo do Espírito de Deus para salvar os coríntios. A fraqueza visível do apóstolo havia levado seus leitores a confiarem nele, a confiarem não nele, mas em Deus. Porque ele sempre exaltava o Senhor, mostrava que a vitória dos seus ouvintes, a vitória dos necessitados não estava nele, homem, por mais preparado que ele fosse, mas estava no Senhor. Amém? A sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo não se apoiava em sua eloquência ou na sabedoria grega para convencer os seus ouvintes. Ao invés disso, ele deu testemunho de Deus que não havia sido explicado antes, mas estava sendo revelado pelo Espírito Santo. O ponto principal da pregação de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. Enquanto os coríntios se gloriavam de sua força, de suas riquezas, de seus dons, Cristo foi glorificado em sua humildade e morte. Paulo queria servir de exemplo da humildade de Cristo ao apresentar suas fraquezas.
Então a força da mensagem do Evangelho poderia ser claramente vista. A minha palavra provavelmente refere-se ao modo como Paulo falava. A minha pregação talvez faça menção ao conteúdo de sua mensagem. É em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito. Sempre deixa o Espírito Santo te envolver e te usar, porque é o Espírito Santo que vai falar a alma carente, a alma faminta, a alma desejosa do Criador. Foi isso que Paulo deixou-se ser usado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Mesmo tendo muitos pontos fortes, como está lá em Filipenses 3, 4-9, ainda que também podia confiar na carne, aí é Paulo dizendo, né? Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Tudo que ele tinha, toda a bagagem, todo o conhecimento, toda a eloquência, tudo que ele podia se colocar diante dos coríntios que amavam o conhecimento, a filosofia, ele dominava tudo isso, mas ele dispôs de tudo isso e foi usar a cruz de Cristo, o evangelho puro, que é o que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E seja achado nele, continua Paulo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo queria ser achado entre aqueles que confiavam na força de Deus. Ao invés de usar retórica da época para ganhar convertido, ele entregou uma mensagem clara, um poder de Deus, sinais miraculosos. Às vezes acompanhavam a pregação de Paulo, está lá em 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas, porque Deus usava, milagres também aconteceram nas pregações de Paulo, mas ele estava sempre apresentando aquilo que é o fundamento da pregação, Cristo crucificado, aquele que liberta, aquele que transforma as vidas. Lá em 1 Tessalonicenses 5 ele diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós e por amor de vós. E lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, 3 e 4, ele ainda faz essa afirmação, o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Esses sinais tinham por objetivo engrandecer o Senhor e não o homem que pregava. Aleluia! Entre os perfeitos. Quando eu uso esse termo, entre os perfeitos, eu vou dar um esclarecimento, o que quer dizer essa palavra perfeito nesse contexto. Depois de terem ouvido o discurso eloquente feito por homens como Apolo, é possível que os coríntios tenham considerado a mensagem de Paulo elementar ou inculta, quer dizer, sem cultura. Esse apóstolo assegurou aos coríntios que ele estava transmitindo palavras de sabedoria e instrução que os cristãos maduros valorizam. Então vamos esclarecer perfeitos para entendermos o que quer dizer essa palavra. Vamos para Hebreus, no capítulo 5, de 12 a 14, diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, né? E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos,
Aqui os perfeitos, exatamente aqueles que já amadureceram, que já têm discernimento para valorizar as coisas de Deus. Amém, querido? Para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então está aí, agora ele volta, né? Príncipes deste mundo. Em algumas passagens, Paulo usou a palavra de poderosos para se referir a seres espirituais. Está lá em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, queridos, veja os nossos adversários. Ele está lá em Colossenses 2,15. Aqui vai falar exatamente da vitória do Senhor sobre esses seres espirituais que dominam o mundo, mas que foram subjugados pelo Senhor. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Neste versículo, ele se refere aos governantes terrenos e os líderes romanos e judeus que estiveram à frente da crucificação de Jesus. Se tais governantes estivessem entre os sábios, eles teriam adorado o Senhor em vez de crucificá-lo. Que se aniquilam. Vamos lá. As pessoas olham para a beleza, a riqueza e o poder como coisas muito desejáveis. No entanto, a morte e o juízo de Deus que há de vir deixará todo o esplendor terreno sem sentido e sem valor algum. Vejamos para aqueles que dão exacerbado valor às riquezas e uma vida regalada. Vamos ter essa história lá em Lucas 16, do verso 19 ao 29, eu passo a ler. Ora, viu um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, o que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele, agora é ainda o rico no inferno, fazendo uma oração, rogando, né, ao pai Abraão. Disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes, quer dizer, mande Lázaro, que volte lá, vai à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também por este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tremendo, não é? Partiu, selou seu destino. Não há como alguém interferir para mudar o destino de alguém, porque foi selado. Do berço ao caixão estão todas as nossas escolhas, mas aquele que morre sem o Senhor Jesus, não tem quem o tire do inferno. Aquele que morre com o Senhor Jesus, não tem quem o tire do céu. Aí está a glória de ter o Senhor como nosso Salvador e Senhor. E como nós lemos lá em 2 de Pedro 3, de 10 a 13, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desçarão, e a terra e as obras que dela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra onde habita a justiça. Vale a pena receber essa instrução de Deus, guardá-la e vivenciá-la diante deste mundo.
Então eu continuo agora no ministério de Paulo. O ministério a que Paulo se referiu neste contexto está definido em Romanos 16, versos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, como a revelação que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. A mensagem que estava oculta era conhecida somente por Deus, até que ele optou por revelá-la. Está lá em Efésios 3, 1 a 11. Eu vou ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes há pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ele veio para os que eram seus, eles não quiseram, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho está sendo oferecido a todas as nações, povos e língua. Então Paulo continua, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Glória a Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Que coisa maravilhosa, né, queridos? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso contrasta com os ensinos dos gnósticos, um grupo de falsos mestres religiosos que se infiltrou na igreja do primeiro século. Quem vai escrever sobre eles é o apóstolo João, lá em 1 João 2, 18 a 27. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Aqui, esses gnósticos, eles eram os senhores do saber. Só eles tinham o conhecimento. Não é isso? É muito interessante isso para eles. Então, o apóstolo agora, instrução, não é? Que o Espírito Santo está em nós. Olha o que diz. Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Que Jesus Cristo é o Senhor, não é? Quem é mentiroso? É esse, né? Quem nega o Cristo, o Jesus Cristo, nega o Pai e nega o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também confessa o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas
com uma unção, vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Eles afirmavam que lá existia um conjunto de conhecimentos secretos, só eles sabiam, os gnósticos, né? Muito bem, né? E a qual só estava à disposição daqueles iniciados em um círculo interno de mestres espirituais. Daí muito cuidado. Ah, mas lá tem revelação. Aqui está a revelação de Deus na sua palavra. Aqui tem que ser o crivo. Tudo que alguém falar tem que ser segundo as Escrituras. Eu vou sempre repetir, 1 de Pedro 4:11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, já estou no verso 8 da meditação. Senhor da glória, mesmo se tendo esvaziado de sua majestade, quando se fez homem, Jesus permaneceu totalmente igual ao Pai. Agora eu vou comentar do 9 ao 12 do capítulo 12. Pelo seu Espírito, somente o Espírito Santo poderia revelar as verdades de Deus, como está lá em 2 de Pedro 1:19 a 21. Sabe, o primeiro verbo se refere ao conhecimento inato, o segundo ao conhecimento experimental. Sozinhos jamais poderíamos ter descoberto os mistérios de Deus ou os benefícios da morte de Cristo. Contudo, podemos conhecê-los por experiência, porque esse conhecimento nos foi dado gratuitamente por Deus. Agora vamos aprender o nosso mestre por excelência, está no 12, verso 13. O Espírito Santo ensina. Paulo enfatizou que os intelectuais deste mundo não poderiam ensinar o conhecimento que ele estava passando para os cristãos coríntios. Observe que o Espírito simplesmente não ditou palavras para Paulo, ele e os outros apóstolos, mas lhes ensinou. Os apóstolos contaram com seus próprios vocabulários e estilo o que aprenderam com o Espírito Santo de Deus, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Essas palavras são difíceis de traduzir, mas na palavra grega é traduzida por comparando, também pode significar combinar ou interpretar. O significado das duas referências às espirituais pode ser interpretado por verdades espirituais para pessoas espirituais ou combinar verdades espirituais com palavras espirituais. A última versão parece melhor. Em outras palavras, a expressão ensina que as verdades espirituais de Deus são combinadas com o vocabulário espiritual dos apóstolos. Aí nós vamos lá para 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, onde vai dizer quem é que inspirou esse livro que está nas nossas mãos. Amém? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Isso aqui tudo é importante para você estar guardando. E quando alguém te perguntar, mas a Bíblia foi escrita por homens? Sim, mas inspirados por Deus. Está aí. Também em 2 Timóteo 3,16 confirma, né? Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Agora vamos fechar com os versos 14 a 16. Vamos falar sobre o homem natural, né? As pessoas naturais não têm o Espírito de Deus, ao contrário do cristão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 44 a 43. Semeia-se, aqui vai falar do que nós vamos plantar na morte. Semeia-se um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Se é corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O termo compreende neste contexto e significa receber. Esse verbo não se refere a descobrir o significado de uma passagem, mas aplicar o significado à vida.
Amém, queridos? Nós já estamos caminhando para o encerramento, mas olhe bem, não é? Quando você morre, o que acontece? O espírito separa do corpo, não é? Por isso que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, você vai, né? Nós quando morremos, né? Se nossa casa terrestre, este corpo se desfizer, Deus tem um edifício para nós, não feito por mãos, eterno no céu. Só que o cristão morto hoje, ele está lá na presença de Deus, mas em espírito, é o espírito dele que está lá. Aí você diz, mas pastor, e a ressurreição, como é que vai ser? Todos esses espíritos voltam para tomar o corpo. Aí você diz, mas esse corpo se desintegrou. Para Deus não tem nada desintegrado. Diante de Deus está tudo como ele criou e vai continuar assim. Por quê? Porque ele vai chamar a vida. Aí você diz, mas como é que vai poder ser isso, pastor? Minha consciência não tem como raciocinar. Pois raciocine. Presta atenção, quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, ele já estava desintegrado, apodrecido, já cheirava mal. Ele não tinha ouvido para ouvir, olhos para ver, mão, pé, não tinha mais nada. Já estava tudo podre, já estava tudo em decomposição. Mas quando ele ouviu a voz, Lázaro, Lázaro, o que aconteceu? Tudo que estava desconjuntado voltou para o lugar. Isso vai acontecer. Aí você diz, mas pastor, é muita gente. Você está pensando como um homem. Pense como você, um homem limitado, mas num Deus que não conhece o impossível. Para o nosso Deus, todas as coisas são possíveis. Porque hoje Jesus está lá num corpo ressuscitado. Por isso que ele é, vamos dizer, o primeiro, né? Da ressurreto, ele é o único ressurreto que está no céu, mas ele já está neste corpo, só que todos os santos estão no Espírito, então voltarão, todos tomarão o seu corpo e se levantarão, né, para encontrar com o Senhor, e aí está a primeira ressurreição que Paulo vai falar no capítulo 15, onde nós vamos discorrer com muita mais propriedade, mas eu já estou concluindo, e deixa eu concluir que meu tempo já está acabando. Afinal de contas, quem conheceu a mente do Senhor? Você conhece? É o verso 16, ele cita Isaías 43, o Espírito do Senhor, e reproduz essa expressão no final do versículo como a mente de Cristo. Possuir o Espírito de Cristo é o mesmo que possuir a mente do Senhor. E os inimigos de Paulo, que ignoravam essa verdade, não estavam em condições de instruir ou examinar o apóstolo. Por implicação, quem aceita a verdade do ensinamento de Paulo mostra que possui o Espírito, a mente de Cristo. Desse modo, é capaz de entender as coisas de Deus. Quem conhece as coisas que estão na sua mente, senão você mesmo? Da mesma forma, quem conhece as coisas que estão na mente de Deus, senão ele mesmo? Queridos, temos o Espírito de Deus e, portanto, a mente de Cristo. Amém? Olha, agora nós vamos chamar o nosso hino 137 para concluir a nossa escola e depois voltamos para estar na finalização. 137 do cantor cristão. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler,
Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Glória a Deus. Agora queremos conhecer os nossos aniversariantes, você que fez aniversário nesta semana. Eu tenho na minha família, né, alguns que fizeram aniversário essa semana, como o Reinaldo Cople fez aniversário, o nosso Iocanã, nosso evangelista, fez aniversário, e há muitos outros que fizeram aniversário também esta semana. E para vocês todos que fizeram aniversário, os parabéns da nossa escola bíblica, do pastor Gênesis. Amém? Recebe os nossos parabéns. E agora eu quero fazer uma oração por você, e já estarei orando também por todos que estão conosco nessa escola. Que Deus te abençoe. Quero lembrar você que hoje é dia de Santa Ceia em todas as igrejas do Ministério São Miguel Paulista, e o pastor Gênesis estará ministrando a Santa Ceia logo mais na nossa igreja, que está em Mogi Guaçu, às 18 horas. Nós já estaremos lá e estaremos transmitindo o culto de Mogi Guaçu para todos vocês. Amém, queridos? Vocês vão conhecer um pouco mais o nosso templo lá e o nosso povo. E o pastor Gênesis estará lá fazendo o culto, ministrando a Santa Ceia, juntamente com o pastor Israel, que é o pastor da igreja lá. Amém, queridos? Mas agora, parabéns a todos vocês. E eu quero recitar os aniversariantes, o versículo do aniversariante. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Parabéns a todos. Deus multiplique com muita felicidade e seja sábio, né? Agradeça a Deus e viva para Deus. Amém? Vamos orar e de agora já estou encerrando. Volto com vocês logo mais às 18 horas com o culto já em Mogi Guaçu, quando estaremos juntos. Amém? Deus nos abençoe. Pai Celeste, primeiramente quero te pedir que abençoe os aniversariantes desta semana, dando-lhes muitos anos de vida com saúde, com a tua graça, e que eles estejam sempre na tua presença, Pai. Agora eu quero orar pelos teus filhos que estão comigo assistindo essa escola, aos pedidos que foram colocados enquanto ministrávamos essa palavra. Senhor, entregamos nas tuas mãos, prepara-nos para a Santa Ceia logo mais, vai acontecer em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, mas nós estaremos lá na igreja em Mogi Guaçu ministrando esta Santa Ceia, Pai. Ser conosco ali e ser com todas as igrejas e ser com teu povo. Nós oramos entregando todos em tuas mãos, e também que os cultos sejam cultos abençoados e presenciais. Oramos assim em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero lembrar da série 16 horas, nossa escola bíblica. Não perca, viu? Na sede, 16 horas, nossa escola bíblica. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Queridos, é com grande alegria que venho nessa tarde anunciar a inauguração do templo em Alto Longar, ali no Piauí, nos dias 11 e 12 de dezembro.
mais um templo construído, filiado a nossa, a Jorbe, um trabalho nascido com um trabalho realizado pela igreja em São Miguel Paulista, sob a presidência do pastor Gênesis da Silva Costa, e também esse trabalho apoiado pela a nossa AGIORB, que é a Assembleia Geral das Igrejas na Obra da Restauração no Brasil. Então, no dia 11 e 12, um trabalho que começou lá em Santo Antônio e agora também inaugurando um templo nesses dias ali em Alto Longar. Contará com a presença do presidente da nossa sucursal Nordeste, pastor Adalto Borel, e é lógico, com os pastores de toda essa sucursal estão aí convidados para estarem participando com as suas caravanas, enfim, será uma grande festa. Também nesse dia está previsto a consagração do evangelista Josezito ao ministério pastoral. Então não falte, não perca, não deixe de estar presente, pois com certeza os céus estarão abertos sobre este lugar e haverá a manifestação da glória de Deus, como sempre tem havido. E com certeza esse trabalho ele continuará prosperando. Grande abraço a todos. E 11 e 12 de dezembro. É bem verdade que eu não vou poder estar presente, mas nas minhas orações, com certeza eu estarei fazendo a minha presença. Grande abraço a todos. 11 e 12 de dezembro. Inauguração do templo em Alto Longar, com a previsão da consagração do obreiro evangelista Josezito ao ministério pastoral e, é lógico, com o trabalho realizado aí pela nossa sucursal Nordeste. Grande abraço a todos, grande abraço à igreja em São Miguel Paulista, e não mediu esforços, não é isso? Apoiando, ajudando e trabalhando junto com este obreiro nesta região. Grande abraço a todos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. A cidade do Alto Longar, distante da capital Teresina, no Piauí, 80 quilômetros, terá a satisfação de receber você para a inauguração de mais um templo na obra da restauração. O missionário Josezito, junto com a sua esposa, está lhe aguardando. Nós da sucursal do Nordeste também estamos te aguardando. A igreja em São Miguel Paulista, através do nosso querido pastor Gênesis, também está te aguardando, visto que ele estará enviando representação ali do ministério para conosco fazermos aquela inauguração. Contamos então com a sua presença. Caso você não possa ir, contribua orando para que o Senhor realize a sua obra naquele estado e estenda as fronteiras além daquele estado para outros estados vizinhos, a fim de que o Evangelho seja proclamado para a glória do Senhor. Conto com a sua presença e as suas orações. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados. Estou passando aqui para fazer um convite e uma comunicação também. Amém, queridos? No próximo dia 11 e 12 de dezembro, nós estaremos inaugurando o nosso templo na cidade de Alto Longar, no Piauí, a 80 quilômetros de Teresina. Ali está trabalhando o nosso evangelista Josezito, não é? E nós temos uma festa para esses 2 dias. Eu quero dizer a vocês que estão nos assistindo, que orem por esta organização. Nosso amado evangelista Josezito, sua esposa Irmã Maria, já estão trabalhando há alguns anos na região. Começaram lá em Novo Santo Antônio, que fica a 120 quilômetros de Teresina, no povoado de Nazaré. Ali está um templo nosso ali, como você vai ver, né? Vai ser apresentado nesse nosso áudio, e também ali é uma cidade que tem 3.000 habitantes, e ele está ali fazendo a obra, construiu esse templo que vocês vão ver aí, vão conhecer. E agora, de repente, estamos lá em Alto Longar, já estamos mais próximo da capital, que está a 80 quilômetros de Teresina, a
cidade é maior, lá tem 8.000 habitantes. E ali este homem de Deus, com seu esforço, foi lá, comprou um terreno, não é? Construiu esse templo que vocês agora vão conhecer, ainda está em fase de acabamento, mas no dia 11 e dia 12 vai ser o dia da inauguração. Estamos pedindo a sua oração, e se você está aí pela região, né, de Alto Longar, fique sabendo que dia 11 e 12 de dezembro nós temos caravanas indo para lá. Não é? Nosso pastor Adalto Luiz Borel, que é o presidente da sucursal Nordeste, já marcou, já confirmou presença, ele e sua esposa, a irmã Maria José, estarão lá também. E também teremos uma caravana, um grupo lá que virá da igreja em Rafael Jambeiro, outro lá da igreja em Santa Cruz do Capibaribe, nosso pastor José Martins Filho, pastor Ataíde, não é? E quem estará do nosso ministério de São Miguel Paulista lá será o pastor José dos Ramos Nery, que é o vice-presidente do ministério. Está lá junto com os outros pastores, fazendo então, provavelmente teremos a consagração do nosso evangelista ao ministério pastoral. Obviamente que ele vai ser examinado, mas tem dado mostras, não é, de que de fato o sangue pastoral corre naquelas veias, e já tem feito esse trabalho ao longo dos anos. Amém? Então eu estou pedindo oração dos irmãos, e se você puder, não esquece, ora por nós. E se você estiver próximo ou desejar, já está convidado. 11 e 12 de dezembro, a inauguração do nosso templo na cidade de Alto Longar. Amém? Um abraço do pastor Gênesis, um abraço do pastor presidente Ademir Chaves, que está aí dando também a sua palavra sobre essa inauguração. Pastor também é o nosso pastor que vai estar presidindo, Adalto Luiz Borel, está aí com a sua palavra, e o pastor Gênesis passa deixando também esse convite para vocês. Em nome do Ministério da Igreja de São Miguel Paulista. Estamos juntos, trabalhando juntos, somos todos da Geórgia. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, em nome de Jesus, e fiquem na paz do Senhor. E para vocês da cidade de Alto Longar, um abraço do pastor e uma grande festa. Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, o Filho do bom Deus, me contemplou nos dias meus.